Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre o 2 Crônicas, capítulo 10. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema. Não se engane, examine as Escrituras. No versículo 8 de 2 Crônicas 10 diz assim: Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Bom, pervertido-lhe o coração, por suas mulheres pagãs, Salomão passou por momentos de grande apostasia. Idolatria, descaso para com os estatutos e juízos de Deus foram resultando aí em corrupção nacional e um sucessor insensato. Então saiu de um reino próspero e admirável para uma nação machucada e dividida. Então Roboão assumiu o trono com aspirações egoístas e imaturas e desprezando aí o conselho prudente dos anciãos, acatou o estúpido conselho dos jovens que haviam crescido com ele. Então, nós temos em mãos a santa palavra de Deus. Seus conselhos estão à disposição de todos que com humildade clamam pela orientação do Espírito Santo. Então, não façamos como Roboão, mas como os bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Portanto, o melhor conselho é sempre aquele que tem a infalível autentificação do assim diz o Senhor. Então, como os bereanos, que nós possamos perseverar em examinar a Bíblia todos os dias. E Deus nos concederá sabedoria para tomarmos as decisões mais acertadas. Bom, mas antes de a gente prosseguir aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você vai ser abençoado, vai receber notificações e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora seu like, comenta, compartilha. Você faz isso de forma rápida e nos ajuda a expandir a visualização deste conteúdo. Conto com você. Conto com você também para que você leia o capítulo de 2 Crônicas 10 todinho, porque nós vamos agora fazer algumas considerações. Então, o capítulo ele vai começar ali com a ascensão de Roboão ao trono de Israel. Então, Salomão morreu e ele é coroado novo rei. É um momento ali de grande importância, Então, Roboão, como herdeiro do trono, vai enfrentar desafios imediatos, ao assumir aí o reinado. Então, logo após a sua coroação, o povo de Israel já começa a se mobilizar, Então, não perdem tempo, em trazer logo as preocupações e as demandas ali ao novo rei. Então, esse movimento do povo demonstra a expectativa que eles tinham que Roboão traria, trataria de questões urgentes e tomaria decisões que afetariam, então, a vida ali de todo mundo. Então, o pedido do povo a Roboão é direto, e bem revelador. Então, eles expressam o quê? A sua insatisfação com a carga de trabalho pesada que foi sendo imposta durante o reinado de Salomão. Então, essa demanda aí reflete o fardo que o povo carregou sobre o governo anterior e a esperança que Roboão traria, então, um alívio para tudo isso. Então, diante dessa solicitação, Roboão adota uma abordagem prudente. Ele pede um período de 3 dias para considerar a demanda do povo e tomar uma decisão. Então, essa pausa aí para reflexão demonstra, sim, uma certa sensatez em sua liderança, pois ele reconhece a importância de tomar uma decisão ponderada, ao invés de uma decisão ali impulsiva. Só que tem que o povo se retira, temporariamente, aguardando então a resposta de Roboão. E esse momento de espera é carregado de expectativa, incerteza, tensão. O povo está ansioso ali para ver como que o novo rei vai responder essas demandas. E começa então, nós temos um novo líder, Roboão, enfrentando um desafio significativo logo nos seus primeiros dias de trono. E essa resposta de Roboão às demandas do povo vai ser crucial para determinar o curso dos eventos todos posteriores, incluindo a divisão ali do reino de Israel. Então, a abordagem cautelosa de Roboão ao pedir o tempo, para considerar essa demanda, destaca um pouco de sabedoria e discernimento. No entanto, essa busca vai ser colocada à prova à medida que a narrativa vai avançando. Então, a tensão que surge a partir desse ponto inicial se intensifica à medida que as decisões de Roboão e suas consequências são reveladas.
Então, a reunião de Roboão ali com Israel, né, como é descrita nesse trecho, vai nos mostrar aí a sequência de toda a história de Israel. Né? Então, após o povo ter apresentado a demanda, Roboão inicia seus processos ali, né, de tomada de decisão, e a sua primeira ação é consultar os anciãos, né, que são indivíduos experientes, respeitados na comunidade. Então, esses anciãos possuíam conhecimento acumulado e sabedoria adquirida aí ao longo dos anos, né, e Roboão, então, busca a orientação deles. E os anciãos respondem com um conselho sábio, né, eles recomendam que o novo rei, então, atenda às demandas do povo e alivie a carga que Salomão tinha imposto. Então, eles enfatizam a importância de ser um líder que serve ao povo e aconselha Roboão a ganhar o apoio e a lealdade do povo através do comprometimento aí com as suas necessidades. Então, após ouvir esses conselhos aí dos anciãos, Roboão busca uma segunda opinião. Só que dessa vez ele vai buscar com os jovens que haviam crescido com ele. E os jovens oferecem uma perspectiva assim, contrastante. Né? Então, eles aconselham Roboão a ser ainda mais severo com o povo do que seu pai foi, mostrando aí uma atitude inflexível e uma inclinação para exercer um controle muito mais rígido sobre o povo. Né? Então, começa aqui mostrar os aspectos da nova liderança. Né? O conselho dos anciãos vão ressaltar a sabedoria adquirida, né, frente aí o conselho dos jovens, né, que tem essa abordagem então autoritária e inflexível. Né, parecem enfatizar o poder do rei e impor sua vontade sobre o povo, mesmo que isso vai resultar aí em descontentamento, em resistência, né? Então, a decisão aí de Roboão sobre qual conselho seguir vai, né, influenciar tudo. E a gente tem o quê? A resposta de Roboão, né? Então, após consultar tudo isso, ele decide o quê? Ele revela o quê? Que vai seguir o conselho dos jovens, que aconselharam aumentar a opressão sobre o povo. Né? Então, essa decisão de Roboão é altamente controversa e tem o potencial aí de criar divisões profundas dentro do reino. Então, demonstra uma desconexão entre o novo rei e as necessidades e expectativas do povo. Então, em vez de buscar unidade e apoio do povo, Roboão escolhe um caminho que vai resultar em descontentamento e resistência. Né? Então, Roboão não apenas rejeita o conselho dos anciãos, mas também decide seguir o conselho dos jovens. Né? Então, ele anuncia essa decisão que vai governar com mão de ferro, prometendo que fará a carga sobre o povo ainda mais pesada do que a seu pai Salomão. Então, isso vai revelando aí uma abordagem arrogante e autocrática à sua liderança, né? Que está em desacordo com a sabedoria e a justiça. Né? Então, Roboão envia ali um mensageiro ao povo para comunicar essa decisão. Né? O povo está ali ansioso para receber e o mensageiro, então, transmite essa mensagem que não cederá às demandas, né? Pelo contrário, vai ser intensificada a opressão. Né? E esse é o ponto de viragem e que desencadeia uma série de eventos que vão culminar lá com a divisão do reino de Israel. Então, essa decisão de rejeitar o conselho sensato dos anciãos e seguir o conselho dos jovens mostra a falta de discernimento e a sabedoria política de Roboão. Além disso, ele revela um distanciamento do líder em relação às necessidades e preocupações do seu próprio povo. Né? Então, a arrogância de Roboão, ao prometer uma opressão ainda maior sobre o povo, é um erro crítico que vai ter consequências graves. Né? Então, ter uma abordagem autoritária, né? Ameaça a unidade do reino e ainda cria um clima aí de descontentamento e revolta entre as tribos de Israel. Né? Então, nós temos ali o povo, então, começando o quê? A revoltar, né? E aí, apesar da revolta, é importante notar que a narrativa destaca que a linhagem de Davi permanece leal a Roboão, né? Então, isso significa que a tribo de Judá, da qual Roboão fazia parte, ainda reconhece como seu rei. No entanto, a grande maioria das tribos do reino, então, opta por seguir Jeroboão, que emergiu como líder, então, da revolta. Então, Jeroboão, que era um antigo servo de Salomão, emerge como líder da revolta e é aclamado pelas tribos do norte, formando o reino de Israel. Então, é uma segunda virada aí significativa na história de Israel, pois vai marcar a separação formal do reino em duas entidades políticas distintas. O reino de Judá, liderado por Roboão, e o reino de Israel, liderado por Jeroboão. Então, nós temos aí
a confirmação, né, dessa divisão do reino, né? Então Roboão, acompanhado por sua linhagem e aqueles que o apoiam, permanece como rei de Judá, enquanto Jeroboão governa o reino de Israel. Então essa divisão política e religiosa, ela vai perdurar ao longo da história de Israel, com cada reino tendo seus próprios governantes, tradições e cultos religiosos, né? Então a revolta de Israel aí é o clímax da narrativa e representa o resultado inevitável das decisões de Roboão como líder, né? Então, sua escolha de intensificar a opressão, em vez de aliviar as preocupações do povo, provocou essa revolta e estabeleceu a divisão do reino como uma realidade ali permanente, né? Então, destaca aí a importância da decisão da liderança e as suas consequências a longo prazo. Então, a falta de sabedoria de Roboão, seguir o conselho dos jovens e rejeitar o dos anciãos, resultou na divisão do reino que era unificado, né? Então, isso é um marco na história de Israel e vale muito a pena a gente refletir. Então, trazendo o 2 Crônicas 10 para os nossos dias, né, nós temos aqui lições que vão ecoar a importância de se buscar sabedoria e humildade em nossas decisões, especialmente quando estamos em posição de liderança. Não podemos decidir sem sabedoria e discernimento, porque esse impacto vai causar sobre todo o povo. Então, no centro dessa narrativa, nós vemos o rei Roboão enfrentando esse dilema crucial. Ele é confrontado com as demandas do povo de Israel, que busca alívio, né, da carga pesada de Salomão, mas a decisão de Roboão é de vital importância e determina o curso de toda uma história. Mas ele não busca a sabedoria de Deus na sua tomada de decisão. Hora nenhuma vemos ele buscando os conselhos do Senhor, né? Então, ele consulta os conselhos dos anciãos e dos jovens, né? Então, ao analisar as escolhas de Roboão, podemos ver muitos paralelos claros com as situações que enfrentamos hoje. Muitas vezes somos confrontados com decisões que são cruciais nas nossas vidas, na vida da igreja e até mesmo na nossa nação. No entanto, assim como Roboão, podemos ser tentados a buscar sabedoria apenas nas opiniões humanas, negligenciando a orientação de Deus. Quando que Roboão buscou a orientação de Deus? Né? Tiago vai nos dizer assim, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ela lhe será concedida. Tiago 1,5. Então, a busca pela sabedoria de Deus deve ser a nossa prioridade em todos os momentos, especialmente quando estamos diante de decisões cruciais e principalmente quando somos líderes. Então, devemos reconhecer que sem a sabedoria de Deus, somos como Roboão, propensos a cometer erro grave e que pode ter uma consequência devastadora. Além disso, a narrativa vai destacar a importância da humildade na liderança. Os anciãos aconselharam Roboão a servir o povo, a ouvir as necessidades deles e aliviar o seu fardo. Então, esse conselho reflete o princípio cristão da humildade do serviço. Jesus mesmo nos ensinou que o maior na liderança deve ser servo de todos, lá em Marcos 10, 43. Então, a liderança verdadeira não busca o poder, não busca o domínio, mas se coloca a serviço dos outros. No entanto, Roboão optou por seguir o conselho dos jovens, que recomendaram o quê? Uma abordagem muito mais rígida, autoritária, né? Então, essa escolha resultou na revolta das tribos de Israel e na divisão do reino. Então, ela nos alerta sobre os perigos da arrogância e da teimosia na liderança, que podem levar à desunião e à discórdia. Em última análise, esse capítulo aqui também nos aponta para Cristo. Ele é o rei da sabedoria e da humildade. Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Cristo é o exemplo perfeito de uma liderança cristocêntrica. E devemos olhar para ele como nosso modelo em todas as áreas da nossa vida, incluindo a liderança. Que possamos aprender com as lições de Roboão e buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões, mantendo sempre um coração humilde, de servo, seguindo o exemplo de Cristo. Que ele seja o centro da nossa vida, da nossa liderança, e que tudo que nós façamos para a glória de Deus e para o bem daqueles a quem servimos. Amém? Então ore. Ore por 3 pontos. Ore para que o Senhor te dê sabedoria na tomada das suas decisões.
Ore para que você tenha discernimento ao ouvir conselhos de outras pessoas e ore por unidade e paz. Que o Senhor te abençoe.